Olá pessoal, as nossas discussões psicanalíticas de hoje vai ser sobre o tema pedofilia e abuso sexual, o abuso sexual dentro de casa e as vantagens de ser invisível. Dito isso, no olhar assim mais superficial, é um filme que para a maioria das pessoas trata-se de um drama adolescente, de uma comédia adolescente, mais romantizada. Mas a subtrama desse filme, que é um detalhe que muitos deixam passar meio que desapercebido, é que se trata de um abuso sexual que o protagonista sofreu. E então assim, eu vou comentar um pouco sobre o filme. Eu aconselho vocês lerem o livro, né? O livro é muito melhor do que o filme. Não que o filme seja ruim, mas o livro tem muito mais detalhe. Que uma forma, é quase que uma forma de um diário. Então, assim, o Charles no filme é um garoto introspectivo, muito tímido, muito retraído, muito recluso em si mesmo, mas que adora ler. Tem uma relação com o seu professor ali que indica livro para ele. Ele tem um sonho também de ser escritor. Uh, a experiência do livro é muito mais imersiva do que a do filme, mas não significa que a experiência do filme seja ruim. Então, vamos entender do que se trata, do que se trata o filme, as vantagens de ser incisivo. É a história da vida de um garoto que tem por nome Charles, o nome dele é Charles, ele mora com o pai, com a mãe e com a irmã dele. O irmão dele mais velho está na faculdade, ele é o caçula da família e ele está enfrentando um luto tipo a tia dele, que ele tinha uma ligação muito forte e morreu. Então assim, o Charles é um adolescente no filme, ele deve ter por volta dos 15, 16, 17 anos de idade. Ele está ali na escola, no ensino médio. Ele é um garoto que não tem amigos. Então, assim, ele é muito recluso, muito tímido, muito introspectivo. Tem vergonha de falar, tem vergonha de se expor, de começar uma conversa. Ele se sente muito deslocado, muito estranho em relação às pessoas que estão ao seu redor. E a vida dele muda quando ele conhece a Samantha e o Patrick, que são basicamente irmãos emprestados. O pai do Patrick é casado com a irmã da mãe de Samantha. No caso, então eles são enteados dos respectivos pais e foram criados como irmão. E a relação dos dois é muito interessante. Diferentemente de Charlie, que é um garoto é, é, que parece que para ele viver algo muito difícil, se abrir a novas experiências é algo muito difícil para ele. A Samantha e o Patrick são dois jovens que vivem intensamente. E os três começam uma amizade que muda completamente a vida do Charles. É óbvio que dentro de um drama adolescente tem romance, e o Charles acaba gostando da Samantha, e a Samantha, no caso, não gosta do Charles como um namorado, mas como um amigo. Mas ele tem um primeiro beijo com ela. O Patrick, no caso, tem uma paixão por um rapaz que, entre aspas, se diz hétero na frente dos outros, mas tem um pai que é hiper, mega, ultra homofóbico. E ele mantém essa relação com o Patrick. Então, assim, é uma história, na verdade, que conta a vida de três adolescentes, Samantha, o Patrick e o Charles.
Mas o protagonista do filme é o Charles, né? Aí vocês podem estar se perguntando, mas você está falando desse filme que, que é um drama de um protagonista que está ali conhecendo pessoas novas, e essas pessoas novas estão mostrando o mundo para ele, que possa ter experiência, que é possível ser jovem, independente do que você tem na cabeça ou do que você sinta. A mensagem do filme, superficialmente, é uma mensagem de esperança, uma mensagem muito romantizada da vida mesmo. É, é como se é como se pegasse o Charles, que era um rapaz triste, introspectivo, e colocasse ele para viver. Só que o filme não é sobre isso. E o livro também não é sobre isso. O filme e o livro trata-se exclusivamente, por mais que as pessoas olhem numa visão mais superficial do filme e do livro, não encontrem essas nuances. O filme trata-se de um abuso sexual. No final do filme, dá-se a entender que Charles foi abusado sexualmente pela sua própria tia. Então, assim, durante todo o filme, o espectador entra em contato com o Charles, com o jeito do Charles, que tem inúmeras características nele que são estranhas para um garoto daquela idade. Mas um estranho que não soa bizarro. Não é um estranho do tipo, como se o Charles fosse uma pessoa que sofreu bullying, por exemplo, ou fosse um estranho de ser esquisito, um estranho que se difere completamente de uma pessoa, entre aspas, normal ou padrão. A estranheza aqui do Charles é algo muito mais implícito,